Quando Beatriz foi demitida 3 dias antes do casamento, ela sentiu que o mundo tinha desabado. Quem olhava de fora via uma mulher destruída, chorando sem parar, cancelando a festa dos sonhos. Ela mesma acreditava que era azarada, que Deus tinha se esquecido dela no momento mais importante da sua vida. Mas enquanto ela desmanchava cada detalhe planejado com tanto carinho, algo muito maior estava acontecendo nos bastidores. Algo que ela só descobriria meses depois. E talvez você também, já tenha passado por uma porta fechada sem entender que era proteção. Beatriz tinha 28 anos e trabalhava como gerente de contas em uma empresa de marketing digital. Era dedicada, esforçada, daquelas que chegava cedo e saía tarde. Morava sozinha num apartamento pequeno mas organizado, onde cada canto guardava a economia de anos. Tudo o que ela conquistou foi com as próprias mãos, e o maior sonho dela estava prestes a se realizar. Em 3 dias, ela se casaria com Daniel, seu noivo de 4 anos. O vestido já estava pendurado no armário. Os convites tinham sido entregues. O buffet, contratado. Cada centavo guardado tinha um destino certo, aquele dia. Mas na manhã daquela terça-feira, tudo mudou. Beatriz foi chamada à sala da diretoria sem aviso. Quando abriu a porta, encontrou 2 diretores com rostos fechados. Um deles nem esperou ela sentar. Beatriz, estamos fazendo uma reestruturação. Sua posição foi eliminada. Você está dispensada a partir de agora. Ela sentiu o chão sumir. Como assim? Mas meus resultados estão ótimos. O diretor a interrompeu com frieza. Decisão estratégica. Não é nada pessoal. Pode recolher suas coisas. Em menos de 15 minutos, Beatriz estava na rua com uma caixa de papelão nas mãos e um buraco no peito. Ela ligou para Daniel chorando, a voz quebrada. Amor, me demitiram. 3 dias antes do nosso casamento. Me demitiram. Do outro lado, Daniel tentou acalmá-la, mas ela conseguia ouvir o medo na voz dele. Naquela noite, sentados no sofá, eles fizeram as contas. Sem o salário dela, não dava. A rescisão cobria parte, mas faltava muito. Beatriz chorou até não ter mais lágrimas. Daniel segurou as mãos dela. A gente adia, amor. Não é o fim. Mas para ela, era exatamente isso. O fim de tudo. Nos dias seguintes, Beatriz começou a desmanchar o sonho. Ligou para o buffet, para o fotógrafo, para o salão. Alguns foram compreensivos. Outros não devolveram o dinheiro. A mãe dela, ao saber da notícia, Você não tem sorte fundo. mesmo, Minha filha. As palavras doeram mais do que a demissão. Amigas que antes mandavam mensagens animadas agora sumiam. Uma delas até comentou nas redes: coitada da Bia, que azar. Daniel continuava ao lado dela, mas ela percebia a tensão crescendo. Uma semana depois, Daniel sentou ao lado dela com voz cansada. Bia, eu te amo, mas eu estou exausto. Acho que a gente precisa de um tempo. Beatriz sentiu o mundo girar. Um tempo? Você vai me deixar agora? Ele balançou a cabeça devagar. Tudo isso está muito pesado. Ele saiu sem olhar para trás. E Beatriz ficou ali, sozinha, sentindo que tinha perdido tudo. Emprego, casamento, amor. Ela caiu de joelhos no chão frio da sala. Pela primeira vez em anos, rezou de verdade. Não foi uma oração bonita. Foi um grito. Deus, eu não entendo. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Mas o silêncio foi a única resposta. E naquele silêncio, ela se sentiu completamente abandonada. 2 meses se arrastaram. Beatriz conseguiu um emprego temporário numa agência pequena, ganhando menos da metade. Daniel voltou, pediu desculpas, e eles tentaram reconstruir o que tinha quebrado. Marcaram um casamento simples no civil para o ano seguinte. Sem festa, sem vestido branco. A vida seguia, mas a ferida ainda ardia. Então, numa manhã de dezembro, Beatriz acordou com o celular explodindo. Dezenas de mensagens, notícias, ligações. Ela abriu uma e seu coração disparou. A manchete dizia: empresa de marketing envolvida em fraude milionária, diretores presos. A empresa onde ela trabalhou estava no centro de um escândalo gigantesco. Os diretores tinham desviado milhões usando contas fantasmas. Vários gerentes estavam sendo investigados. Alguns já tinham sido presos. A Polícia Federal estava fazendo buscas. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Se ela ainda estivesse lá, seu nome estaria naquela lista.
Como gerente de contas, ela teria acesso a tudo. Mesmo sendo inocente, seria arrastada para aquele pesadelo. Talvez presa, certamente investigada, sua vida inteira destruída. Ela segurou o celular tremendo e, pela primeira vez, entendeu. A demissão não foi castigo, foi proteção. Deus a tinha tirado dali antes que fosse tarde demais. Ela ligou para Daniel, a voz embargada. Daniel, você viu as notícias? Ele já sabia. Vi, Bia. Deus te protegeu. Você não está lá. Beatriz começou a chorar. Mas dessa vez era diferente. Eram lágrimas de alívio, de compreensão, de gratidão. Tudo fazia sentido agora. Cada não era um sim silencioso de proteção. Naquela tarde, ela foi até a casa da mãe. Elas se abraçaram chorando. Mãe, a senhora me chamou de azarada. Mas eu não era. Eu estava sendo protegida o tempo todo. A mãe segurou o rosto dela. Me perdoa, minha filha. Deus estava cuidando de você, e eu não vi. Daniel e Beatriz se casaram 6 meses depois. Foi simples. Apenas família próxima. Não tinha buffet luxuoso nem fotógrafo caro. Mas tinha algo que o primeiro casamento nunca teria. Durante a cerimônia, Beatriz sussurrou: se eu não tivesse sido demitida, a gente estaria casado. Mas eu estaria destruída agora. Deus sabia. Daniel apertou a mão dela. E eu quase te abandonei. Me perdoa. Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Você voltou. Isso é o que importa. Hoje, Beatriz trabalha numa empresa menor, ganha menos, mas dorme em paz. Ela aprendeu que nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é redirecionamento. Às vezes é livramento. Ela aprendeu que Deus não abandona, Ele reposiciona. E que o silêncio dele não é ausência, é cuidado nos bastidores. Quando alguém pergunta sobre aquele período, ela responde com serenidade: foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Doeu muito, mas me salvou de algo que eu nem imaginava. E talvez, enquanto você escuta essa história, também esteja passando por uma porta fechada. Algo que te irrita, te cansa, te faz chorar. Talvez você ache que Deus te esqueceu. Mas, e se não for isso? E se Ele estiver te desviando de algo que você não vê? E se aquilo que você chama de atraso for, na verdade, livramento? A vida nem sempre mostra os motivos de imediato. Mas Deus nunca deixa de agir. Ele apenas trabalha em silêncio, nos detalhes, nas mudanças de rota que salvam a gente de coisas que nem imaginamos. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Se você gosta de histórias como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like. Que Deus fale com você através dessa história. E que você consiga perceber que nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção. Nem toda perda é abandono. Às vezes é só Deus te salvando de algo que você descobriria tarde demais.